Imagine entrar em um estádio que custou mais caro do que o orçamento de muitos países. Um estádio tão gigantesco que seu telão é maior do que um campo de futebol. Um estádio que sozinho custou mais do que todos os estádios da Copa do Mundo de 2014 no Brasil juntos. Parece exagero, mas não é. A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história. Pela primeira vez, serão 48 seleções disputando o torneio. E para receber um evento desse tamanho, alguns dos estádios escolhidos custaram verdadeiras fortunas. Estamos falando de bilhões de dólares, valores tão absurdos que é difícil até imaginar. Mas qual deles é o mais caro? Qual estádio recebeu o maior investimento? E o que existe dentro dessas arenas para justificar preços tão impressionantes? Hoje, você vai conhecer os 5 estádios mais caros da Copa do Mundo de 2026. E eu garanto, o primeiro lugar vai fazer todos os outros parecerem baratos. Mas antes da gente começar, se você gosta de futebol, curiosidades, histórias e bastidores que acontecem além das 4 linhas, já se inscreve no canal e deixa o like. Porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Agora se prepara, porque o 5º colocado já custou mais de US$ 1 bilhão, e a diferença para o primeiro lugar é simplesmente assustadora. Em 5º lugar está o AT&T Stadium, localizado em Arlington, no Texas, casa do Dallas Cowboys, uma das franquias esportivas mais valiosas do planeta. Quando esse estádio foi inaugurado em 2009, muita gente acreditava que ele representava o futuro dos estádios esportivos. E olhando para ele hoje, talvez estivessem certos. Sua construção custou aproximadamente US$ 1,15 bilhão. Mas o que realmente impressiona não é apenas o valor, é o tamanho. O estádio possui uma capacidade gigantesca e ficou famoso por abrigar um dos maiores telões esportivos do mundo. Durante anos, aquele telão foi uma atração quase tão importante quanto os próprios jogos. Além disso, o estádio foi projetado para parecer muito mais do que uma arena esportiva. A ideia era criar um verdadeiro monumento, um lugar capaz de receber finais, shows e eventos globais. E em 2026, ele será um dos principais palcos da Copa do Mundo. Mas o próximo estádio da lista foi ainda mais caro. E sua arquitetura parece ter saído de um filme de ficção científica. Em 4º lugar, aparece o Mercedes-Benz Stadium, localizado em Atlanta, casa do Atlanta Falcons da NFL e do Atlanta United da MLS. Quando foi inaugurado, ele rapidamente se tornou um dos estádios mais modernos do planeta. Sua construção custou aproximadamente US$ 1,6 bilhão. Mas existe um detalhe que fez esse estádio ficar famoso no mundo inteiro: seu teto. Ao invés de abrir de forma convencional, ele utiliza um sistema com várias lâminas gigantes que se movimentam como uma câmera fotográfica. Quando visto de cima, o mecanismo parece algo saído de uma nave espacial. Além disso, o estádio possui um gigantesco painel circular de vídeo, que envolve toda a parte interna da cobertura. Quem assiste a uma partida ali sente que está dentro de uma experiência futurista. Mas se você achou isso impressionante, espere até ver o 3º colocado, porque ele será o palco da grande final da Copa do Mundo. Em 3º lugar está o MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey, próximo de Nova York. Ele é a casa de 2 equipes da NFL ao mesmo tempo: o New York Giants e o New York Jets. Sua construção custou cerca de US$ 1,6 bilhão. Mas o que torna esse estádio tão especial não é apenas o preço, é o peso histórico que ele terá em 2026, porque será justamente ali que o mundo inteiro estará olhando quando a próxima seleção campeã levantar a taça. Imagine isso por um instante. Mais de 80 mil pessoas dentro do estádio, milhões assistindo pela televisão, e uma única seleção entrando para a zoada história. É por isso que o MetLife será um dos centros das atenções durante toda a Copa. Mas agora, chegamos aos 2 estádios mais caros do torneio.
e a diferença entre eles e os demais é gigantesca. Aliás, qual desses estádios você gostaria de visitar pessoalmente? O futurista Mercedes-Benz? O gigantesco AT&T Stadium? Ou o palco da final da Copa? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber sua opinião. E aproveita para deixar o like porque os dois primeiros colocados são simplesmente inacreditáveis. Em segundo lugar, aparece o Allegiant Stadium, localizado em Las Vegas, a cidade dos cassinos, dos grandes espetáculos e dos eventos milionários. Sua construção custou aproximadamente 2 bilhões de dólares. O estádio foi construído para ser um símbolo da nova Las Vegas, uma cidade que queria deixar de ser conhecida apenas pelos cassinos e se tornar também um grande centro esportivo. Seu visual totalmente preto fez com que muitos torcedores passassem a chamá-lo de Estrela da Morte, em referência aos filmes de Star Wars. Por dentro, tudo parece luxuoso. Tecnologia de ponta, áreas VIP gigantescas, estrutura para shows, eventos internacionais e uma experiência que impressiona qualquer visitante. Mas mesmo custando quase 2 bilhões de dólares, ele não chega nem perto do primeiro colocado. Porque existe um estádio na Copa de 2026 que simplesmente quebrou todos os recordes já vistos. E quando você descobrir quanto ele custou, vai entender por que ele é considerado uma das construções esportivas mais impressionantes da história. Em primeiro lugar, está o SoFi Stadium, localizado em Los Angeles, casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers. Este não é apenas o estádio mais caro da Copa de 2026. Ele é o estádio mais caro já construído na história do esporte mundial. Sua construção custou aproximadamente 5,5 bilhões de dólares. Sim, você ouviu certo. 5 bilhões e meio de dólares. Um valor tão absurdo que supera o orçamento de muitos projetos públicos ao redor do mundo. Mas para onde foi todo esse dinheiro? A resposta está em cada detalhe. O estádio possui um gigantesco teto translúcido, tecnologia espalhada por toda a sua arena, estruturas de entretenimento ao redor, áreas de luxo, experiências exclusivas e um dos telões mais impressionantes já construídos, o famoso Infinite Screen, suspenso sobre o gramado, com mais de 100 metros de comprimento. Para muita gente, visitar o SoFi Stadium é como visitar o futuro. E justamente por isso, ele se tornou um dos símbolos da nova geração de arenas esportivas. O mais curioso é que, mesmo sendo tão novo, ele já entrou para a história. E durante a Copa do Mundo, de 2026, será um dos estádios mais observados do planeta. Quando olhamos para esses números, fica fácil entender por que a Copa de 2026 promete ser uma das mais grandiosas já realizadas. Estamos falando de estádios que custaram bilhões, projetos gigantescos, tecnologia de outro nível e arenas preparadas para receber milhões de torcedores vindos de todos os cantos do mundo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses estádios você achou mais impressionante? O AT&T Stadium? O Mercedes-Benz Stadium? O MetLife? O Allegiant? Ou o inacreditável SoFi Stadium? Comenta aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque ainda existem muitas histórias, curiosidades e segredos da Copa do Mundo de 2026 que vamos explorar juntos. Nos vemos no próximo vídeo.